Gente, vamos lá, Joana. A gente está falando de profissionais que são muito competentes. Eu não preciso ficar falando isso, né? Malu Gaspar, agora a Eliane Cantanhede, o próprio chefe de redação do Estadão publicaram uma matéria que está em destaque lá também, rebatida pelo ministro Alexandre de Moraes. A grande questão aí, Joana, nesse caso aqui, nós temos duas pessoas que participaram de uma conversa, testemunhada foram pelo menos duas reuniões pessoalmente, né? Uma delas com outras pessoas na sala, e aí você parte de relatos de terceiros. Então, ou você vai na fonte primária ou você vai partir de relatos de terceiros. A grande questão, no caso do Banco Master, que eu acho que quem está em casa precisa ficar atento existe uma verdadeira guerra empresarial, financeira, é a maior guerra do mercado financeiro, do mercado bancário, já vista nas últimas décadas no Brasil. Tá? O Daniel Vorcaro, que é o dono do Banco Master, segundo uma fonte que eu ouvi para entender como é que esse caso está se desenrolando, transformou o jogo de lobby, digamos assim, em Brasília. E eu não estou falando de lobby ilegal, eu estou falando de trabalho de relações públicas. O jogo dos bancos de relações públicas em Brasília em jogo de criança, foi o que me disse essa fonte. Porque entrou com muita desenvoltura, entrou atuando pessoalmente. É uma coisa você falar com um representante do banco, outra coisa é você sentar com o dono do banco todo dia para falar. Isso faz diferença nas relações políticas. Agora, o que está acontecendo aí? Quando você parte de relatos de terceiros, a coisa fica sempre mais complicada. O que eu consegui apurar em relação a contatos do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. As reuniões aconteceram. Elas aconteceram na esteira da imposição da lei Magnitsky, primeiro sobre o ministro e depois sobre sua mulher, sua família e os negócios da família, incluindo o escritório de advocacia Barsi de Moraes. A lei Magnitsky foi imposta sobre o ministro em 30 de julho. A reunião se dá na esteira disso, uma no início de agosto e outra no final de setembro, outubro, quando há a imposição da Magnitsky sobre a doutora Viviane Barsi de Moraes. E aí, nessas conversas, elas eram centradas, Joana, em especial nos efeitos da Magnitsky. Se o nosso ouvinte, quem está com a gente no YouTube, puxar pela memória, talvez lembre de reportagens que contaram que o ministro foi obrigado, inclusive, a mudar a bandeira do cartão de crédito dele, porque para uma bandeira de formação 100% nacional, a Elo, tá? Que é vinculada ao Banco do Brasil. Por quê? Bandeiras que tinham conexões com os Estados Unidos poderiam ser sancionadas pela imposição da Magnitsky. A lei Magnitsky é uma lei que prega o estrangulamento financeiro. Essas reuniões no Banco Central tinham, inclusive, o intuito de discutir como ou se poderia haver problema no pagamento do salário do ministro. E se, por exemplo, os bancos que prestam serviço ao Supremo poderiam ser sancionados na esteira da Magnitsky e Alexandre de Moraes. Estão entendendo qual era o tamanho do pepino? Por que senta lá Bradesco, Itaú, BTG, outras instituições financeiras? Onde tivesse dinheiro aplicado do ministro, precisava entender como é que fazia para gerenciar essa grana sem incorrer em qualquer tipo ou mesmo de afronta às determinações dos Estados Unidos. Então, a gente está falando de salário, de pagamento de cartão de crédito, coisas corriqueiras da vida de qualquer um de nós que foram afetadas pela imposição da Magnitsky, caçada pelo próprio Donald Trump no início deste mês. Segundo a minha apuração, o caso Master foi mencionado, sim, mas não foi o tema da reunião. E foi mencionado num momento em que só se falava disso em Brasília. Porque o Banco Central começa a analisar o pedido do BRB, Banco Regional de Brasília, para comprar o Master em março. E o Banco Central trava de vez essa operação, salvo engano, em setembro. Por quê? Porque o Banco Central descobriu uma série de operações irregulares do BRB, Banco Regional de Brasília, um banco público, para o Master antes da tentativa de compra. No relatório do Ministério Público Federal, ao qual eu tive acesso, a tese da Procuradoria é: o BRB não tenta comprar o Master para ajudar
o Daniel Vorcaro, dono do banco, ou para ajudar o banco e evitar um colapso da sua carteira de clientes. O BRB tenta comprar o Master para escamotear, para dissimular os aportes bilionários que havia feito antes de 2025, ou seja, antes da tentativa de compra, já sabendo que os papéis do Master eram, no jargão do mercado, podres. Ou seja, que a carteira de clientes que o Master dizia ter não era uma carteira de clientes sólida. No relatório do Ministério Público Federal, de novo, eu tive acesso, são 300 páginas, tá? É um livro inteiro para ler, eu li de uma noite para o outro, fiz uma série de reportagens no UOL, 4 reportagens que detalham bem os achados dessa investigação. Uma das presidentes de um dos fundos que o Master apresenta como garantia da sua carteira de clientes trabalha numa padaria na periferia do interior de São Paulo, ganha R$ 1.300 de carteira assinada e mora numa casa. O Ministério Público Federal foi visitar e fez foto. A foto está no inquérito, que não tem nem reboco, Joana. Então, assim, um banco como o BRB não faz um negócio bilionário sem checar a carteira de clientes, sem dar uma mínima olhada, e ele tem instrumentos para isso. Bom, onde entra então aí a polêmica, né? O negócio, naquela época, voltando para março, abril, maio, junho, julho, agosto, em setembro, o Banco Central fala: essa operação é podre, ela está travada, e a gente descobre depois que, inclusive, já em março, o Banco Central havia comunicado o Ministério Público e a Polícia Federal de que tinha indício de irregularidade. Essa comunicação é a que leva à prisão do Daniel Vorcaro nessa operação ruidosa que a gente viu agora no final do ano. Onde entra, portanto, essa história do Moraes com o Galípolo? No meio do bafafá em que o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que é a pessoa que indica o presidente do BRB, pregava publicamente a compra, dizendo que se o BRB não comprasse o Master, poderia haver inclusive um colapso do sistema financeiro, em que políticos de grosso calibre do Senado e da Câmara se movimentavam para tentar ajudar o processo de compra, ajudar politicamente. O Banco Central foi muito pressionado de todos os lados. Só se falava disso em Brasília e o tema teria vindo daí. Por que a situação fica constrangedora? E ela fica, sim, constrangedora. Porque a mulher do ministro Alexandre de Moraes foi contratada para defender o Master em causas criminais, não no Banco Central, tá? O valor do contrato foi divulgado pelo jornal O Globo. Seria um valor global num contrato de 3 ou 4 anos, né? De 129 milhões. É um contrato robusto. Ora, ela não advoga para o Master no Supremo, tá? Dito isso, virou um super caldo grossíssimo que vem fazendo a alegria da oposição mais aguerrida, que tenta há muitos anos desgastar o ministro responsável pelas apurações, em especial da trama golpista, do núcleo de desinformação que abasteceu o governo Bolsonaro, segundo entendeu a maioria do Supremo Tribunal Federal, no caso do ex-presidente, e a unanimidade nos casos dos demais núcleos. Este ministro agora encontraram um flanco de ataque. Ele percebe, o ministro Alexandre de Moraes, o que está se avizinhando, e faz, pelo segundo dia seguido, uma nota para desmentir reportagens. A primeira para dizer que as reuniões se tratavam exclusivamente de Magnitsky, exclusivamente não é um termo que o Banco Central usa, porque outros assuntos foram tratados, inclusive porque tinha outras pessoas ali, virou uma coisa meio de conversa. E a segunda para dizer que jamais telefonou para Gabriel Galípolo, desmentindo hoje uma matéria, uma reportagem que é destaque no Estadão. Agora, Joana, politicamente vai ser explorado, está sendo explorado, e a gente vai ter que aguardar aí qual vai ser o tamanho, né, da reação da oposição, inclusive porque, como eu disse, pilares de sustentação do bolsonarismo, como o governador Ibanez Rocha, o presidente do PP, Ciro Nogueira, o União Brasil do Antônio Rueda, vários desses políticos, várias dessas pessoas têm relações diretas com Daniel Vorcaro, o dono do Master. Então precisa ver até onde também interessa a oposição cutucar esse vespeiro.